Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Adriana Paulina e hoje nós vamos falar sobre agorafobia, da série Ansiedade. Eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser notificado de todos os vídeos novos por aqui. Então curte, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje? A agorafobia é diagnosticada independente se a pessoa apresenta o transtorno de pânico. Embora seja caracterizada pelo medo ou ansiedade marcante acerca de duas ou mais das situações que iremos apresentar a seguir, por exemplo, uso de transporte público, como automóveis, ônibus, trens, navios ou aviões, permanecer em espaços abertos, como áreas de estacionamentos, mercados ou pontes, permanecer em locais fechados, como lojas, teatro, cinema, permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão, sair de casa sozinho. E ainda, o indivíduo tem medo ou evita essas situações devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que o auxílio pode não estar disponível no caso de desenvolver sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores, como por exemplo o medo de cair. No caso dos idosos, medo de incontinência. As situações agorafóbicas quase sempre provocam medo ou ansiedade e são ativamente evitadas, requerem a presença de uma companhia ou são suportadas com intenso medo ou ansiedade. Esse medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real apresentado pelas situações agorafóbicas e também ao contexto sociocultural. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Quando experimentam medo e ansiedade acionado por essas situações, os indivíduos geralmente experimentam pensamentos de que algo terrível possa acontecer. A pessoa acredita frequentemente que escapar dessas situações poderia ser difícil. Ela acredita que não consegue sair do lugar ou que o auxílio pode não estar disponível. Não há ninguém para ajudar. E quando ocorrem sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores, como tontura, desmaio, medo de morrer, vomitar e sintomas inflamatórios intestinais em adultos mais velhos, como medo de cair e em crianças uma sensação de desorientação e de estar perdido. A quantidade de medo experimentada pode variar com a proximidade da situação temida e pode ocorrer em antecipação ou na presença real da situação agorafóbica. Além disso, o medo ou ansiedade pode assumir a forma de um ataque de pânico com sintomas completos ou sintomas limitados. O medo ou ansiedade é evocado quase todas as vezes que o indivíduo entra em contato com a situação temida. Assim, alguém que fica ansioso apenas ocasionalmente em uma situação agorafóbica não seria diagnosticado com agorafobia. Os tratamentos recomendados são a psicoterapia e, nos casos em que já esteja sendo apresentado o prejuízo ao indivíduo, o acompanhamento medicamentoso com a assistência de um psiquiatra, para que dê entrada ao uso dos ansiolíticos. A agorafobia deve ser diagnosticada somente se persiste o medo, a ansiedade ou esquiva, e se ele causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A cada ano, 1,7% dos adolescentes e adultos têm um diagnóstico de agorafobia. Pessoas do sexo feminino têm uma probabilidade 2 vezes maior do que as do sexo masculino de apresentar o transtorno. A agorafobia pode ocorrer na infância,
mas a incidência atinge o pico no fim da adolescência e início da vida adulta. A prevalência de 12 meses em indivíduo com mais de 65 anos é de 0,4%. Sendo que as taxas de prevalência não parecem variar sistematicamente entre os grupos, independentes de cultura e raça. A baixa prevalência de agorafobia em crianças, ela pode ser refletida de acordo com as dificuldades em relatar os sintomas, e assim as avaliações em crianças pequenas podem requerer a solicitação de informações de múltiplas fontes, incluindo os pais, os professores, e no caso dos adolescentes, particularmente do sexo masculino, podem estar menos dispostos do que os adultos a discutir abertamente os medos agorafóbicos e a esquiva. No entanto, a agorafobia pode ocorrer antes da idade adulta e deve ser avaliada em crianças e adolescentes. Em adultos mais velhos, a sensação de cair ou ter complicações médicas são frequentemente mencionadas pelos indivíduos como a razão do seu medo e esquiva. Nesses casos, deve-se ter cuidado na avaliação do quanto o medo e a esquiva são desproporcionais ao perigo real. A agorafobia está associada a considerável prejuízo e incapacidade em termos de desempenho de papéis, produtividade no trabalho e dias com incapacidade. Sua gravidade é um forte determinante do grau de incapacidade, independentemente da presença de transtornos de pânico, ataques de pânicos comórbidos ou outras condições comórbidas. Mais de um terço dos indivíduos com agorafobia está completamente restrito à sua casa e incapaz de trabalhar. A maioria dos indivíduos com agorafobia também tem outros transtornos mentais. Os diagnósticos adicionais mais frequentes são relacionados a outros transtornos de ansiedade, como as fobias específicas, o transtorno de pânico e transtorno de ansiedade social. Tem também os transtornos depressivos, como por exemplo o transtorno depressivo maior, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e transtorno por uso de álcool. Enquanto outros transtornos de ansiedade, como a ansiedade de separação, fobias específicas e de pânico, com frequência precedem o início da agorafobia, os transtornos depressivos e aqueles por uso de substância geralmente ocorrem secundários à agorafobia. Estas são as dicas de hoje e eu vou ficando por aqui. Quero indicar o livro Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra bastante conhecida que faz um trabalho incrível. Se você deseja adquirir o livro, o link está na descrição. Espero que este conteúdo tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve!